Essa palavra o Senhor tem ministrado ao meu coração no decorrer das 3 últimas semanas, né? E eu creio que o Senhor tem separado, né, algo especial para a sua igreja nessa noite, né? Ali o Data Show está com um probleminha, mas vamos acompanhar na sua Bíblia. Quem trouxe Bíblia aí? Nessas horas que a gente vê quem não traz, né? Quem fica confiando no Data Show, né? Quando o Data Show dá ruim, o cara está sem Bíblia. Mas acompanha então na tua Bíblia aí, né? Se você puder se colocar de pé para a gente fazer a leitura. Aqueles que puderem se colocar de pé. Quem não puder, fica sentadinho aí. Se tiver com algum problema de coluna, hérnia de disco, né? Agora eu estou estudando enfermagem, a gente vai aprendendo ali a coluna cervical, coluna vertebral, né? Da C1 até a C7, né? E ali a coluna aqui do meio, que é a torácica, e aqui embaixo, que é o cóccix, né? A parte de baixo aqui, né? Então a gente está tendo aí uma aula de anatomia, né? Brincadeiras à parte, né, amados? Vamos aí então ler a palavra do Senhor que está lá em Romanos capítulo 8. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Romanos capítulo 8, a partir do versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Olha só, esse versículo é tremendo, irmãos. Vamos ler ele novamente, versículo 3, todos juntos. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 5 de Romanos 8. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Vou ler novamente. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Porquanto os que estão na carne não podem adorar. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Versículo 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, diga, devedores, não a carne, para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. E o versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? Pode se assentar glorificando e exaltando o Senhor. Amém, irmãos? Amados, é com muita alegria, né, que eu subo esse púlpito mais uma vez, para poder ministrar a poderosa e santa palavra de Deus.
Essa palavra que me libertou um dia e que tem me libertado todos os dias, né? Porque nós somos libertos de glória em glória, de vitória em vitória. É dia após dia. Eu costumo dizer que a vida do cristão é uma luta diária. Todos os dias, a tua carne, a minha carne, a nossa carne, ela vai querer se inclinar para as coisas desse mundo. Porque nós, desde pequenininhos, né, desde que nascemos, temos o pecado adâmico em nossa vida. Aqueles que fazem escola bíblica dominical, com certeza são novos convertidos, pessoas que estão se convertendo, né? Elas vão aprender sobre o pecado adâmico. O pecado adâmico é aquele que já nasce conosco. Nós já nascemos com esse pecado. É o pecado deixado por Adão e Eva, o pecado da desobediência, né? Nós sabemos muito bem. Esse pecado, ele já nasce conosco. Ou seja, tem um exemplo que eu gosto muito de dar e que já ouvi de alguém, não me lembro agora, que se nós pegarmos duas criancinhas, bebezinhos, né, e botarmos um ovo e deixarmos um brinquedinho sobre ele, o que vai acontecer? Mesmo eles não sabendo o que é maldade, eles não sabendo o que é rivalidade, eles não sabendo o que é pecado, mas o que vai acontecer? Eles vão inicialmente tentar pegar o brinquedo, o outro vai tentar pegar o brinquedo, daqui a pouco eles vão estar medindo força para mesmo não sabendo que é uma rivalidade. Mas esse pecado que já nasce na nossa carne, intrínseco em nós, o pecado adâmico, nós já temos essa inclinação para esse pecado, desde que nascemos. E só existe uma forma desse pecado ele morrer em nós, está morto, em nossas vidas, que é nós entregarmos a nossa vida para Cristo. Nós deixarmos que a nossa carne venha ser mortificada todos os dias. Mas é fácil? De forma alguma. Não é fácil deixarmos que a nossa carne ela venha morrer todos os dias, para que Cristo venha vivificar o Espírito que há em nós. O Espírito que nós entregamos ao Senhor, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, a nossa carne ela vai ficar adormecida e o Espírito vai vivificar dentro de nós. O Espírito de Deus, ele vai vivificar a nossa vida. Ou seja, nós já não andamos mais segundo a nossa carne, as vontades carnais. O que isso quer dizer, pastor? Eu quero dizer que você vai viver num mundo onde, na verdade, você vai andar na contramão desse mundo. E aí é que está a dificuldade minha e sua, de estarmos vivendo num mundo onde apresenta uma bandeja todos os dias para que a tua carne e a minha carne venha se inclinar. Aonde esse mundo todos os dias apresenta situações para que nós venhamos a deixar as coisas de Deus de lado para fazermos a nossa vontade. Quantos e quantos de nós, muitas das vezes, nos perdemos o nosso tempo, e quando nós nem percebemos, mas aqueles que estão do nosso lado percebem o tempo que nós às vezes gastamos assistindo um celular, mexendo na rede social. Quantas vezes nós deixamos esse tempo de lado e deixamos um tempo de estarmos com o Senhor, um tempo produtivo que vai fazer com que nós venhamos vivificar esse Espírito, porque só podemos vivificar o Espírito de Deus quando nós nos mergulhamos, quando nós mergulhamos na presença desse Deus, quando nós mergulhamos nas coisas de Deus. E isso é o confronto todos os dias, que a minha e a sua carne, elas passam. Aleluia. Nós não éramos capazes de cumprir ou obedecer a lei de Deus por conta dos nossos pecados. A palavra que eu vou trazer hoje, e que o Senhor tem falado no meu coração, é uma palavra cristocêntrica. Ela vai apontar para Cristo. É uma palavra evangelística no qual o Senhor tem falado ao meu coração. Olha, Leandro, você não era capaz. Você não era capaz de cumprir e obedecer a lei de Deus, porque os seus pecados, ele fazia com que você se afastasse da vontade de Deus. Então você nunca iria conseguir cumprir
a lei de Deus, obedecer a palavra de Deus, se Cristo não entrasse na sua vida. Ou seja, eu e você, nós só conseguimos obedecer a lei de Deus, que é a palavra dele, se for através de Cristo Jesus. Você pode lutar, meu irmão. Você pode dizer, mas eu conheço alguém que não é crente, e que não trai a esposa, e que não bebe, que não fuma, e que não se droga, que não se prostitui, que não faz isso, que não faz aquilo, que não mente, que não rouba. Irmão, a Bíblia está dizendo, não sou eu, que se eu e você, se não fosse por causa de Cristo, nós não estaríamos aqui essa noite. Se não fosse por causa de Cristo, se Cristo não tivesse se sacrificado em prol do meu e do seu pecado, nós não entenderíamos e não compreenderíamos o que era obedecer a palavra de Deus, o que é viver uma vida de renúncia. Porque renunciar é muito difícil, irmão. Eu não vou falar para vocês que é fácil, porque não é fácil. É difícil e vocês sabem que é difícil. Não é fácil se manter fiel a Deus. Não é fácil você deixar que a tua carne fique de lado. E quando eu digo a carne fique de lado, não é só em relação à prostituição, não. Tem pessoas que têm problemas com alcoolismo. Tem pessoas que têm problemas com drogas. Tem pessoas que têm problemas com vícios de furtar as coisas que não é dela. Tem pessoas que têm problemas em enganar os outros. Tem pessoas, é tanto tipo de pecado, irmão. E que se não for através de Cristo, moldando e transformando o nosso caráter, nós não conseguimos se manter firmes e fiéis à presença dele. Por isso é necessário que nós estejamos na presença desse Deus. A necessidade é que nós precisamos a cada dia deixar que Ele venha mudar, transformar o nosso caráter, para que nós venhamos ter um caráter parecido com o dele, para que o nosso caráter venha glorificar a Ele, para que as nossas atitudes venham exaltar a Ele, para que as pessoas venham ver em nós Ele. Mas não vai ser fácil. Não vai ser fácil, como não é fácil. Só que eu volto a dizer, tem que ser dia após dia, renúncia após renúncia. Vai aparecer situações aonde Deus vai permitir que você e eu venhamos ser provados. Você lembra quando o Espírito levou Cristo para o deserto para ser tentado por Satanás? Você sabia que não foi Satanás que levou Jesus? Mas foi o próprio Espírito de Deus que conduziu ele até o deserto? Vai ter momentos que Deus vai me conduzir e te conduzir, para poder testar o que está dentro do nosso coração. E isso é sério, irmãos. É muito sério. Porque uma vez, Deus querendo nos provar, é porque o intuito dele é nos aprovar. Acho que você não entendeu. Vou falar igual o pastor Cleiton costuma falar, né? Quando Deus te leva para o deserto e me leva para o deserto, para nos provar, é porque o intuito dele é nos aprovar. E uma vez aprovados por Deus, meu irmão, o inferno não vai ter mais como fazer nada. Porque quando você vence assim como Jesus venceu, através da palavra, ele combateu a tentação através da palavra. O Satanás falava a palavra porque ele conhece a palavra, ele é anjo decaído. Ele conhecia e começou ali a tentar Jesus na palavra. E Jesus rebateu na palavra. Por isso que nós precisamos ter esse caráter. Um caráter que só o Cristo pode nos dar. Um caráter que só o Cristo pode moldar em nós. Um caráter que lá em Gálatas capítulo 5 vai falar das coisas da carne e dos dons do Espírito. Aquele que rouba, não rouba mais. Aquele que mata, não mata mais. Aquele que se prostituía, não se prostitui mais. Aquele que se embebedava, não se embebeda mais. Irmãos, Cristo está voltando. Pode ser redundante, o pastor Leandro está falando isso, porque muitos falam isso,
E muitos pensam assim, mas Cristo está voltando desde quando eu era pequeno, pastor. Cristo está voltando desde quando eu era criancinha, minha mãe falava, meu pai falava, minha tia falava, meu tio falava, e até hoje ele não voltou. Meus irmãos, mas eu tenho essa certeza no meu coração. A cada dia que eu vejo o que tá acontecendo no mundo em que eu estou vivendo, com as notícias que vêm chegando, com as atitudes das pessoas, o esfriamento da igreja, são tantos sinais. Como a pastora falou, olha como estão esses bancos vazios. Hoje, um domingo, onde é o dia do Senhor, tem pessoas deixando de vir para a igreja para ficar assistindo lá, não é nem mais Faustão, agora acho que é Luciano Huck, sei lá. Tem gente que deixa de vir para a igreja para ir para uma festa, para visitar um parente, no dia que é para estar na casa do Senhor, adorando a Ele, que é o dia do Senhor. O domingo é o dia que nós tiramos para não fazer nada, simplesmente buscar a presença dEle, nos enchermos da presença dEle. Sabe por quê? Porque buscarmos a presença desse Deus vai ser o combustível. Você já viu o carro? Se você não abastecer o carro, você acha que o carro vai andar sem combustível? Sim ou não? E o crente, se ele não ser abastecido pela presença de Deus, pela unção de Deus, pelo poder de Deus, você acha que o crente vai se manter de pé? Não vai. Não tem como a gente caminhar se nós não buscarmos nos encher da presença dEle. O que eu e você temos buscado? O que nós temos priorizado? Cristo já morreu, Ele já nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Ele já morreu e se entregou naquela cruz. Jesus teve que se entregar na cruz para substituir o nosso pecado por obediência à lei de Deus. Eu vou repetir. Jesus, Ele teve que se entregar na cruz para substituir o nosso pecado por obediência à lei de Deus. Eu não era capaz de obedecer a Deus. O meu pecado não me deixava obedecer a palavra e a lei de Deus. Mas Cristo, sabedor disso, Ele se fez pecado em favor de mim. Ele se fez maldito em favor de mim e de você. Para que nós, através desse Cristo, através desse ato, através dessa obediência de morte e morte de cruz, tivéssemos o direito de hoje termos a esperança da salvação eterna. Através do sangue e sacrifício do Cordeiro, nós fomos redimidos, nós fomos lavados, nós fomos purificados do nosso pecado. Aleluia. Cristo não quer que nós venhamos nos submeter novamente à desobediência. Cristo não quer que nós venhamos de novo nos colocar como sujos, como imundos na presença dEle. Pastor, mas é difícil eu me manter limpo. Eu sei que é difícil, mas quem te disse que seria fácil? Você acha que Jesus não pensou em desistir? Quando Ele falou lá naquele monte: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Isso é uma palavra de quem pensou em desistir. Quem pensou de repente em, será que pode, não dá para passar isso aí não, Pai? Eu vou ter que sofrer tudo isso que eu vou ter que sofrer mesmo? Pastor Robson, eu vou ter que passar por tudo isso mesmo, Pai? Será que eu vou ter que passar? Eu vou ter que ser moído? Eu vou ter que derramar a minha última gota de sangue naquela cruz, Pai? Será? Estou conjecturando. Mas isso foi o Cristo homem. A parte humana dele sentiu isso, como eu e você sentimos. Mas o Cristo Deus, Ele falou assim: todavia, seja feita a tua vontade. Não a minha vontade, mas a tua vontade. Porque Ele tinha o objetivo de vir fazer cumprir a vontade do Pai.
E eu e você precisamos entender que a nossa vida, ou o resto que nos resta da nossa vida nessa terra, tem que ser para cumprir a vontade de Deus. Porque uma vez morto para o pecado, eu preciso entender que eu não posso mais viver como eu vivia antes. Eu preciso entender que a minha missão agora é ganhar almas para Cristo, é anunciar o Evangelho e declarar que Cristo cura, que Cristo liberta, que Cristo salva, que Cristo transforma a vida de um pecador. Porque Ele transformou a minha vida assim como transformou a sua, amém? E se Ele transformou a minha e a sua, Ele pode transformar do bandido, Ele pode transformar da prostituta, Ele pode transformar do ladrão, Ele pode transformar do mentiroso, Ele pode transformar do enganador, Ele pode transformar. E Ele quer. Só que, como essas pessoas vão receber a palavra? Eu e você somos o livro que o mundo, aberto que o mundo quer ler. Se eu não me engano, quem falou isso aí foi... Eu gosto muito dele lá, mas só que fugiu agora. Billy Graham. Nós somos o livro aberto que o mundo quer ler. Ou seja, nós somos as testemunhas vivas que Cristo existe, irmão. Você, que um dia, assim como eu, já serviu aos deuses pagãos no candomblé, você é a Bíblia que Jesus quer fazer que as pessoas leiam. Você, que de repente veio do tráfico de drogas, você é o livro aberto que o mundo quer ler. É a Bíblia que o mundo quer ler. Você que de repente já teve um tipo de pecado, que não é esse, mas que é outro, e que Jesus mudou a tua história, mudou a tua vida, e te trouxe para cá, para que você seja alimentado, para que quando você vá lá para fora, e quando você abra a tua boca, vidas sejam transformadas. Você é a Bíblia que o mundo quer ler. Eu sei que essa palavra é uma palavra que não vai arrancar muito glória, aleluia, mas essa palavra é uma palavra atual, porque Cristo, Ele está voltando, igreja. A gente precisa despertar, porque Cristo vai voltar. E quando Ele voltar, a Bíblia vai dizer que é num abrir e fechar de olhos. Pisca aí, pisca. Voltou. Vai ser assim. E aí não vai adiantar mais. Não vai adiantar. O que nós temos feito para que a nossa vida aqui, o resto da nossa vida aqui tenha significado para Deus. Porque um dia o Senhor vai nos cobrar. Ele vai nos cobrar, sabe o quê? Ele vai falar: caramba, Leandro, você passou 23 anos no mundo. Você fazia isso, você fazia aquilo, Leandro. Você adorava outros deuses. Você fazia tantas coisas para o mundo. Quantas pessoas você foi mau exemplo? Quanta tristeza você trouxe para sua mãe? Quanto desgosto, fazendo coisas erradas. Não que eu fosse assim, né? Mas eu era um cara mundano, um cara da balada, da bebedice, das farras. Virava a noite, às vezes, nas farras. E o Senhor me resgatou. Mas Ele me resgatou por um propósito. Porque Ele quis me resgatar para me usar. Deus, Ele não quer te resgatar para que você fique sentado aí, não, irmão. Deus, Ele não quer te resgatar só para que você tenha um título de crente. Ah, eu sou crente. Eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou apóstolo, Não! Jesus quis te resgatar por um propósito. E esse propósito é para que você seja um instrumento nas mãos dEle. Para que você venha fazer a diferença nessa geração, irmão. Jesus, Ele quer que você faça a diferença na tua casa, a diferença sobre os teus parentes, a diferença sobre os teus amigos, a diferença onde quer que você esteja. Você precisa glorificar o nome dEle através da tua atitude. Ah, pastor, mas a gente falha. Com certeza a gente falha. E o pastor Leandro, então, só minha esposa sabe quanto eu falho, porque ela anda comigo todo dia. Ela sabe como o pastor Leandro é dentro de casa,
como o pastor Leandro é na igreja, como o pastor Leandro é ali ou lá, ela sabe. Nós falhamos, irmãos, nós erramos, nós às vezes liberamos palavras que nos arrependemos às vezes, e o importante disso tudo é nós entendermos que nós seremos transformados de glória em glória e de vitória em vitória. O importante não é só sabermos que somos errados e falhos e pecadores, porém, precisamos nos arrepender, precisamos entender que sem o sacrifício de Cristo, nós não somos nada. Se não fosse Cristo, nós estaríamos condenados eternamente. Só que Ele nos libertou, Ele nos salvou, Ele tem nos capacitado para fazer uma obra, e essa obra é maravilhosa, é perfeita, é grandiosa. Ah, Deus, Ele se fez sacrifício por nós. Nós não conseguiríamos, irmãos, nós não conseguiríamos morrer naquela cruz. Sabe por quê? Porque em um diálogo com, se eu não me engano, com um discípulo, que agora me fugiu o nome, ele falou assim, ó, você me negará 3 vezes. Pedro, você me negará 3 vezes. E Pedro falou, não, Senhor, eu não vou te negar nunca. Nunca. Ele falou, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Sabe o que isso mostra para mim e para você? Não adianta, irmãos, nós não conseguiríamos fazer o que Ele fez por nós. Ele foi até o fim, mesmo sabendo que Ele ia passar tudo que Ele passou, mesmo sabendo que Ele ia ter que sofrer tudo que Ele sofreu, mas Ele foi até o fim. Pedro falou que não iria negar, mas negou. E quantas vezes nós temos negado Ele no nosso dia a dia? Quantas vezes nós temos negado a Cristo? Quantas vezes nós negamos, sabe como? Quando nós deixamos de vir ao culto, nós negamos a Cristo. Não estou dizendo religiosidade não, irmão, estou dizendo de comprometimento com a palavra de Deus. Quando nós deixamos de evangelizar, de falar de Cristo, não guardarmos para nós, porque se Ele nos resgatou, é para que nós venhamos falar para todos. E quando eu digo todos, não é só aqueles que eu acho bonitinho, não é só aqueles que eu acho legalzinho, não, é todos, sem exceção. Precisamos falar desse Cristo, precisamos dizer, meu irmão, Cristo está vivo. Eu estou lá na faculdade, como eu falei para os irmãos, e já tem uns 3 que eu já convidei para vir aqui para a igreja. Eu estou no primeiro período, comecei agora no final de fevereiro, e eu já tenho uns 3 que o Senhor vem me mostrando. Eu vou falando, eu vou convidando, vamos lá na minha igreja, irmão, vamos lá, você vai ser abençoado. Não, eu sou católico, não tem problema não, Jesus te ama sendo católico. A outra, eu sou um bandista, não tem problema não, Jesus te ama. Ele me resgatou do candomblé. Fui criado dentro do candomblé, no centro de macumba. Raspei cabeça, abri cura, tocava tambor a noite toda, fazia sacrifício para os demônios. E o Senhor me resgatou, irmão. Assim como Ele me resgatou, Ele pode resgatar qualquer um. Ele pode resgatar, eu sou prova de que Ele pode. Eu sou prova de que Ele faz. Ele faz porque Ele é bom, porque Ele é perfeito e porque Ele é agradável. O Senhor é maravilhoso. Não existe outro Deus como o nosso Deus, que muda a história de um pecador, que muda a história de um jovem, que muda a história de uma mulher, que muda a história de um homem. Paulo está dizendo que por mais que nós nos esforcemos para obedecer e a cumprir a lei, nunca iríamos conseguir se não fosse por Cristo em nossa vida. Tem tanta gente, como eu falei, que acha que não precisa de Deus, que já é bom, que já não bebe, que já não faz, que já não acontece. Mas olha o que aqui o apóstolo Paulo está dizendo.
que se não fosse por Jesus, por mais que nós sejamos esforçados, homens e mulheres neste mundo, nós jamais iríamos conseguir obedecer a palavra de Deus, a lei de Deus, pastor Robson. A gente não iria conseguir. Porque se nós conseguimos, hoje, é porque Ele que nos ajuda. Sabe por que você está aqui hoje? Porque Jesus te trouxe até aqui. Porque se você não tivesse Jesus, você não estaria aqui, irmão. Quantas vezes que, às vezes, mesmo nós sendo crentes, quantas e quantas vezes o desânimo quer nos paralisar. Quantas e quantas vezes a depressão quer nos pegar. Quantas e quantas vezes, nós queremos deixar de fazer a vontade de Deus para fazer a nossa vontade. Não podemos ser hipócritas, irmãos. Nós precisamos de Jesus, nós dependemos de Jesus. Porque se não for Jesus, nós não somos nada. Por mais bonzinho, por mais legalzinho que for, eu sem Jesus eu não sou nada. Para vocês eu posso ser um bom pastor, posso ser uma referência de repente no louvor, na adoração, de alguma forma eu posso ser. Ou de repente alguém pode até não gostar de mim, que também pode acontecer, eu não sou perfeito, não gostaram de Jesus. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmão. Se não for Cristo na tua vida e na minha vida, nós não conseguimos nem levantar da nossa cama. Como a irmã Ione pregou muito bem na quinta-feira passada, se não for Jesus na nossa vida, a gente não fica nem de pé. Hoje, só conseguimos vencer a carne e obedecer à lei de Deus, porque Jesus nos ajuda. Sem Ele, nunca iríamos conseguir vencer. Nunca iríamos conseguir vencer. O pecado, a carne, o cansaço, o desânimo, a síndrome de pânico, nunca iríamos vencer. Não somos nada sem Jesus. Aliás, somos sim. Somos pecadores, somos sem amor, somos cruéis, somos desumanos, somos perversos, somos mentirosos. É isso que eu e você somos. Sem Ele. Sem Ele, eu e você, a nossa carne é isso. É mentira, é perversidade, é calúnia, é difamação, é rivalidade. Isso é obra da carne. Mas com Ele não. Com Ele, sabe o que a palavra diz que eu e você somos? Mais do que vencedores em Cristo Jesus. É isso que Ele transformou a você e a mim. Ele transformou você e a mim de pecador, de perverso, de caluniador, em mais do que vencedor. E por que nós, às vezes, esquecemos disso? Por que nós, às vezes, nos esquecemos que Ele fez tudo isso por nós? E assim queremos, deixar Ele de lado, Jesus, fica aí de lado. Não quero mais não. Eu não quero mais fazer, eu não quero mais servir, eu não quero mais sofrer, eu não quero mais padecer isso, eu não quero mais lutar, eu não quero mais aceitar um chamado, eu não quero mais estar no ministério de louvor, eu não quero mais evangelizar, eu não quero mais estar lá na escolinha dominical, eu não quero mais estar na escolinha das crianças, eu não quero estar na mídia, eu não quero estar na mocidade. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Meu irmão, Deus, Ele quer escrever a tua história. Deus, Ele quer escrever uma história nova na sua vida. Pare de pensar no passado, pare de pensar nas coisas que te prendem ao passado, pare de pensar naquilo que deu errado, e comece a olhar para o que Cristo tem para a tua vida. Porque Ele já venceu. Ele já venceu, igreja. E nós, nele, somos mais do que vencedores. Em Cristo temos um novo caráter. Você sabia disso? Que em Cristo você tem um novo caráter? Você já parou para conversar com um amigo, com colegas, de repente, de 20 anos atrás,
Né, eu tenho mais ou menos 20 anos que eu me converti. Eu só lembrei disso quando o diácono João perguntou assim, pastor, quando é que foi teu batismo? A data? Aí eu lembrei que eu já tenho mais de 20 anos de crente. Não que isso seja nada de, como é que é? O tempo de eu estar na igreja vai dizer quem o pastor é, quem o Leandro é, né? Em relação ao que Deus vê, o que eu sou realmente, não. Mas o que o Leandro tem sido durante esses 20 anos. Durante esses 20 anos o Leandro tem errado, o Leandro falhou, o Leandro recomeçou, o Leandro teve que começar do zero, né? Deus teve que restaurar, me dar uma família nova, me dar a Laina, né? Deus teve que fazer tantas coisas na minha vida, teve que me quebrar, teve que me moldar, e tem me moldado a cada dia. Mas será que nós temos deixado o Senhor nos moldar a cada dia? Porque, irmão, eu posso ter 50 anos dentro da igreja. E se eu não deixar Cristo fazer um caráter novo na minha vida, eu vou continuar sendo a mesma pessoa. Eu vou continuar enganando. Eu vou continuar mentindo. Eu vou continuar criando problema para os pastores resolver. Eu vou continuar sendo uma pessoa que faz intriga. Meu irmão, Cristo precisa mudar, eu e você. Mas para que Ele venha mudar, eu e você precisamos deixar Ele fazer. Jesus, Ele quer fazer, Ele quer moldar, eu e você, como um vaso na mão do olheiro, aonde de repente vai ter alguma rachadura, Ele vai consertar, aonde de repente vai ter alguma deformação, Ele vai acertar. Eu sei que é uma palavra, irmão, de reflexão. É uma palavra evangelística, sabe por quê? Porque vai apontar para Cristo. E quando aponta para Cristo, confronta o nosso caráter. Se tem uma palavra que confronta o nosso caráter, é quando nós pregamos uma palavra cristocêntrica. Porque vai de encontro a tudo aquilo que a nossa carne, ela quer viver ao contrário do que Cristo quer que nós venhamos viver. Não podemos usar desse benefício, que é a graça, para deixarmos de obedecer a Deus. Diga para o teu irmão assim, ó. A graça não foi de graça. Mais uma vez. A graça não foi de graça. Olha lá. Está vendo aquela cruz ali? Hoje ela está vazia. Mas para que nós fôssemos alcançados pela graça dele, Ele teve que se entregar lá, o diácono Francisco, por mim e por você. E Ele teve que ir até o final. Por isso que a graça não foi de graça, irmã Ermelinda. Porque Deus, Ele morreu por mim e por você, para nos dar a graça dEle, e a misericórdia, e a compaixão, e o amor. Porque Ele te ama. Não existe maior prova de amor, igreja, do que Jesus se entregar por mim e por você. Mas quem entendeu o que a graça significa, favor imerecido, por gratidão eterna obedecerá à lei de Deus. Quando nós entendemos que a graça não foi de graça, que Ele se entregou, que Ele foi moído, que Ele foi transpassado, que Ele foi humilhado, que Ele foi cuspido, que Ele foi açoitado, a gente vai entender, e por obediência e amor. Se você não serve a Cristo por amor, irmão, você está servindo errado. Se você serve Cristo por obrigação, você está servindo a Ele errado. Ou se você está aqui por medo de não ir para o inferno, você está errado também. Porque se o que te leva a temer a Jesus e a servir a Ele é o medo que você vai para ir para o inferno, você está errado. Você está com a motivação errada. O que tem que te motivar é o que Ele significa para você. O que Ele significa para você? Pensa aí. O que Jesus significa para você? Qual é o sentido de você servir a Jesus? Qual é o sentido de você estar aqui ouvindo o pastor careca e barrigudo falar para você? Fala aí. Qual o sentido?
ser por amor. O mesmo amor que Ele se entregou por nós. Sabe por que eu faço a obra de Deus? Há 20 anos aí, aproximadamente. Porque quando eu penso em parar tudo, quando eu penso em desistir, quando eu entro nas minhas crises existenciais, quando eu falo assim, dessa vez eu chega, pra que isso? Pra que eu vou viver uma farsa, né? Muitos falam isso, né? Pra que eu vou para a igreja? Pra que eu vou sorrir pro irmão dar a paz do Senhor, rindo, se lá por dentro eu estou todo ferido, todo arrebentado? Porque muitas das vezes é assim que a gente sobe aqui, para pregar a palavra, para louvar. Não pense que o ministro, o pastor, ou que o ministro, ou que aqueles que estão aqui em cima são super-heróis, não. Somos iguais a você. Se vocês sofrem, a gente sofre também. Se vocês passam dores, passamos também. Se vocês às vezes erram, nós erramos também. Sabe por quê? Porque nós somos criados à imagem e à semelhança de um único Deus. E através de Cristo nós nos tornamos irmãos. É por isso que eu posso olhar no teu olho, meu irmão, e falar: você é meu irmão. Você não nasceu da mesma mãe que eu nasci, mas em Cristo eu me tornei seu irmão. Se você quer que realmente esse Jesus venha mudar a tua história, mudar a tua vida, escrever uma nova história na tua vida, eu quero que você feche os teus olhos nesse momento. Toda a igreja. Que você venha refletir nesses alguns minutos, segundos, milésimos, de repente. Que você venha refletir da tua trajetória até hoje. Eu não sei se você se converteu tem um ano, tem alguns meses, tem alguns anos. Eu não sei. Mas o que o Senhor ministrou no meu coração foi uma palavra de reflexão, uma palavra evangelística que venha mudar, moldar, transformar o nosso caráter em Cristo Jesus. Que nós possamos refletir agora. Toda a igreja de olhos fechados. Eu vou chamar o ministério de louvor aqui, o back vocal, os músicos. E eu quero... Tem aquele louvor assim, ó. Dai-me um coração igual, se tu olhares, Senhor. Amém? Irmãos, eu não sou melhor do que ninguém. Nem você também é melhor do que ninguém. Mas nós precisamos mais de Jesus. Nós precisamos mais mergulhar na presença desse Jesus. Nós precisamos mais deixar que a nossa vontade morra, como Ele morreu lá por nós. Essa vontade, ela não pode conduzir a tua vida. Você não pode viver escravo da tua vontade. Você não pode viver escravo da tua carne, fazer aquilo que o Senhor não quer que você faça, meu irmão. E quando eu falo isso, eu não estou falando como acusação, mas como despertamento. É necessário você despertar, para que você não venha morrer, como o apóstolo Paulo disse. Porque quando nós fazemos a vontade da carne, nós morremos espiritualmente. É por isso que nós temos visto zumbis espirituais dentro da igreja. Pessoas que já estão mortas há muito tempo. Pessoas que já não sentem a presença, que já não sentem a unção de Deus, que já não sentem o desejo e a alegria de estar adorando a Ele na casa dele. Pessoas que entram aqui dentro e ficam conversando ao invés de prestar atenção na palavra. Pessoas que ficam aqui mexendo em celular ao invés de ouvir a palavra de Deus. E deixar o Espírito Santo formar um caráter diferenciado. Um caráter novo, aonde vidas vão olhar para você e vão dizer: ali vai um servo de Deus, ali vai uma serva de Deus. Que vão olhar e lembrar: anos atrás, essa pessoa era assim e era assim. Mas olha o que Deus fez na vida dela. Olha o que Deus tem feito na vida dele. Ele vivia no bar. Ele vivia no bar bebendo. Ele vivia no bar paquerando mulheres. Mas olha agora o que o Senhor tem feito. Olha, esse jovem vivia na prostituição.
andava de mão em mão, não parava na mão de ninguém. Mas olha o que Deus tem feito na vida dele. Irmãos, eu sei que a palavra confronta. Eu sei que a palavra, ela nos confronta. Mas ela nos confronta para nos mudar. O Senhor te ama, o Senhor quer transformar a tua vida, o Senhor quer transformar a tua história, mas Ele precisa encontrar em você e em mim um coração quebrantado, um coração voltado a estar fazendo a vontade dEle. Porque se Ele achar hoje, se Ele achar um coração contrito e quebrantado na presença dEle, é o que Ele precisa para mudar a tua história e para mudar a nossa história. Vamos nos colocar de pé. Aplauda bem forte, se é para Jesus, pode aplaudir bem forte, pode glorificar a Ele, porque Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, é Ele que te sustenta, é Ele que te fortalece, é Ele que te ajuda todo dia. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho, preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Dai-me o coração. Segura aí bem baixinho, segura aí. Mediante essa palavra que foi ministrada, e eu peço mais uma vez que a igreja fique de olhos fechados. Eu não posso deixar que você que precisa de um conserto com Deus, de você que precisa renovar a tua aliança com Ele, eu não posso deixar que você saia pelas portas continuando errado, continuando errante, sem entender e discernir aquilo que Cristo te chamou, aquilo que Ele quer fazer sobre a tua vida. E por esse motivo eu quero convidar você. A igreja vai estar de olhos fechados, porque esse momento eu aprendi aqui na Nova Vida, que esse momento não é para o homem olhar, não é para as pessoas olharem, mas é para Deus contemplar. Se você que tem andado vacilante, errante diante de Deus, e que você ouviu essa palavra e o Espírito Santo te convenceu nessa noite de que você precisa mudar, de que você precisa colocar a tua vida diante da presença dEle novamente, eu vou chamar você aqui à frente. Mas eu não vou me demorar. Eu vou chamar você aqui, eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar e pedir ao Senhor para que Ele venha te fortalecer, para que Ele venha te ajudar, para que quando você sair por aquelas portas, o diabo ele não venha ter mais autoridade sobre a tua vida, e que você possa voltar à obediência, porque é a obediência que vai te fazer chegar até o céu. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Pode vir, sai do teu lugar, correndo, porque Jesus ele não pode ficar te esperando. Jesus ele não quer te esperar, ele tem pressa em mudar a tua vida, ele tem pressa em transformar a tua história, ele tem pressa em fazer você uma pessoa nova na presença dele. Arabadashebe canta arabadassai.
Oh Deus, cumpri todo o teu querer, dai-me o coração. A igreja continua de olhos fechados. A igreja de olhos fechados, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Exalte o nome dEle. Aleluia! Glória a Deus. Coloca a mão sobre o teu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto, levante a tua fé, levante a tua esperança e te dê a paz. Vai na paz e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Vai na paz do Senhor e que Deus te dê uma semana vitoriosa em sua presença. Aleluia. Oh!